Ao incluir a prática esportiva no seu dia a dia, saiba que a alimentação é fundamental e muito importante e deve acompanhar o seu novo hábito e a sua nova rotina. E os alimentos que você consome devem suprir as suas necessidades energéticas, nutricionais, antes, durante e após os exercícios. Eu sou a Joyce Serafim, nutricionista clínica e esportiva. Juntos, a gente vai contar tudo isso para você. Joyce, por que é tão importante uma avaliação nutricional para quem está iniciando uma atividade física? Vai depender do objetivo que a pessoa quer. Se ela quer emagrecer, se ela quer aumentar a performance. Então a gente precisa avaliar como que está essa alimentação, se está suprimindo o tipo de atividade que ela está fazendo, a intensidade. Então se estiver muito intensa, ela vai precisar de mais carboidratos, né? Se está faltando algum micronutriente, então vitaminas, minerais. Isso tudo a gente consegue fazer na avaliação, porque se faltar algum desses nutrientes, ela vai perder performance, ou então para emagrecer vai ser mais difícil. O crescimento muscular só é importante, só é possível a partir de uma nutrição correta e equilibrada? Isso, exatamente. Por quê? Quando o crescimento muscular acontece, a gente precisa consumir as proteínas, que vão sinalizar lá no seu músculo, né, a fazer uma nova massa muscular, né? Então a gente precisa estar com todas essas proteínas equilibradas no organismo. Então sem isso a gente não consegue fazer nova síntese de massa muscular. Tá. O organismo ele tem um tempo para adaptações fisiológicas? Isso, exatamente. Ele tem um tempo, então leva de 30 a 40 dias, né? Porque o organismo ele vai aprender a fazer aquela nova atividade. Né? Então, às vezes eu vejo muitas pessoas fazendo coisas erradas logo no começo, já pegando peso muito acima da carga que ela consegue, correndo com alta intensidade, e isso pode causar uma lesão na pessoa. Né? Então, assim, começar devagar, para o corpo aprender primeiro e depois a gente aumentar o ritmo. Né? Tá. Para uma melhoria do desempenho esportivo, como que a pessoa deve se alimentar antes, durante e depois dos treinamentos? Então isso também vai depender do objetivo que ela quer. Se ela quer emagrecer, por exemplo, ela tem que evitar comer muito carboidrato antes do treino, porque o carboidrato ele vai estimular a nossa insulina, né, que é um hormônio que vai falar para o nosso corpo estocar mais energia, mais em forma de gordura. Então assim, não tem problema se ela consumir poucos alimentos antes de fazer atividade. Né? Ela pode consumir mais fontes de gordura, um abacate, um coco, né? Para não ter essa sinalização da insulina. Né? Ou então fazer até exercício em jejum, mas isso também vai depender de cada pessoa. Né? Isso a gente vai avaliar, isso a gente avalia numa consulta. Já se a pessoa quiser uma performance, aí sim ela pode consumir mais carboidratos, né? Banana, um pão integral, por conta que o carboidrato ele aumenta a performance. O que é a performance? É você diminuir o tempo, né? É você diminuir as repetições, né? Então é diferente a alimentação. E após a atividade é preconizado que ela consuma uma fonte de proteína. Mas uma coisa que eu vejo às vezes errado também é que a pessoa pega e já sai da academia com um pote de whey, né? Tomando whey. Né? E assim, não precisa ser exatamente após o exercício. Né, imediatamente. Pode levar aí até 2 horas para consumir essa proteína, para sinalizar, né, lá no nosso músculo a síntese proteica. Qual a importância da proteína depois dos treinamentos e que tipo de proteína a pessoa pode usar? Então ela pode usar carnes, né, então frango, ela pode usar até o pós-treino como se fosse um almoço, por exemplo, treinou perto do almoço. Então ela pode usar o almoço como um pós-treino ou treinou perto do jantar. Ela pode usar o jantar como um pós-treino, mas tem que ter a carne, né? Mais ou menos em torno de 100 gramas de carne, pode ser carne vermelha, peixe, frango, tem que ter essa proteína. Ou para os vegetarianos também, né? Pode ser, tem que ter as leguminosas, que são feijão, lentilha, grão de bico. Isso tudo a gente calcula numa consulta nutricional. Qual a importância de uma dieta personalizada?
A gente tem diferentes tipos de exercícios, né? Tem o exercício aeróbico, então eles vão consumir mais carboidratos. Tem o exercício de força, então vai precisar de se ela quer hipertrofia, vai precisar de mais carboidrato e proteína. Então cada um, né, é diferente um exercício. Como é que funciona o casamento da atividade física com a suplementação? É ótimo, porque se a pessoa quiser performance, ela precisa suplementar. Agora, se a pessoa quer, só um desportista, faço atividade 2 vezes na semana, isso não precisa suplementar. Em relação à alimentação, quais os erros mais comuns cometidos pelas pessoas, né, que estão iniciando uma atividade física? Os erros mais comuns que eu vejo é que a pessoa vai nessas lojas de suplementos e compra um monte de suplemento. Antes de falar com uma nutricionista, antes de consultar com uma nutricionista. Consulta um amigo, consulta um personal trainer, né, o professor que está lá na academia. Aí ele compra aquele monte de suplemento e às vezes não precisa de tudo aquilo. Gasta um dinheiro, né, à toa às vezes, e às vezes não precisa de tudo aquilo. Então, melhor antes de você passar no nutricionista para você ver o que você realmente precisa. Então, você está querendo dizer que somente uma alimentação balanceada já é o suficiente? Isso, pode ser, exatamente. Né? Se a pessoa for uma pessoa comum que não quer performance, isso já atende. É muito comum depois dos treinamentos, principalmente para quem está começando, aquelas dores musculares. E aí, sim, a pessoa faz uma opção pelos anti-inflamatórios. Exatamente, isso está muito errado. Por conta que esses anti-inflamatórios, eles inibem uma resposta adaptativa que a gente tem ao treino. Então, quanto mais a gente treinar, a gente vai inflamando o nosso organismo, uma inflamação baixa, e essa inflamação vai aumentando nossas mitocôndrias, que são organelas para aumentar a nossa energia, vai aumentando nosso músculo, vai aumentando a nossa força. Então, precisa dessa inflamação. Né? Então, se você toma esses anti-inflamatórios, você inibe tudo isso. Os alimentos podem e são capazes de uma melhora dessas dores? Sim, tem alguns alimentos específicos, né, que eles são ricos em antioxidantes, que a gente fala. Então, esses alimentos eles não inibem essa resposta adaptativa que a gente tem ao treino, como os anti-inflamatórios. E alguns alimentos são a cereja, aquelas berries, sabe, aquelas frutinhas vermelhas, o açafrão, também temos o gengibre, que é super anti-inflamatório, é ótimo. Então a gente pode fazer chá de gengibre, pode colocar na alimentação. O açafrão a gente pode colocar na comida, cozinhar junto com frango, né? É que ele é mais um tempero, né? E a gente pode fazer a beterraba também, então suco de beterraba é super ótimo para inibir melhorar essa dor, né? Qual a importância das frutas nessa dieta? Então as frutas, elas são ricas em antioxidantes. O que é isso? São substâncias que elas vão melhorar essa inflamação que a gente tem no nosso organismo, né? Então a uva, ela é rica em resveratrol, que é um antioxidante, né? Tem a maçã também, que tem o ácido málico, que melhora a energia do nosso organismo. Então cada fruta tem um tipo de oxidante, né, que vai melhorar essa inflamação no organismo. Qual que é a importância da hidratação antes, durante e depois dos treinamentos? Ótima pergunta, porque eu vejo muita gente tomando esses repositores e às vezes a pessoa não praticou uma atividade tão intensa assim. Isso até pode sobrecarregar, né, de sódio a pessoa, porque eles são muito ricos em sódio, esses repositores. Né? Então, assim, evitar tomar esses isotônicos, a não ser que a pessoa praticou assim, uma atividade acima de 2 horas, né? Uma atividade aeróbica, um ciclismo, uma maratona. Aí sim a gente pode tomar esses isotônicos, mas isso também a gente calcula, né? A quantidade de sódio que a pessoa precisa. Às vezes ela precisa de sódio além do que tem naqueles isotônicos também. Tem que repor sal mesmo. Cãibras. Existe alguma alimentação, alguma fruta que pode pode diminuir essa dor? Então a cãibra, na verdade, a gente não sabe de onde que ela vem, né? Alguns pesquisadores falam que pode ser falta de magnésio, falta de potássio. Então é bom a gente ter uma alimentação bem equilibrada em frutas, legumes e verduras, que já vai atender essa quantidade que a gente precisa. Né? Então a banana é rica em potássio, o grão de bico eles têm bastante magnésio, as castanhas também têm muito magnésio. Então é importante para evitar esse tipo de cãibra, né? Quem é vegano, como é que ele pode se alimentar para ter um bom rendimento? Então, o vegano a gente tem que ter um cuidado especial,
porque geralmente falta B12, que é uma vitamina super importante, né? E também o ferro e zinco. Então a gente às vezes precisa suplementar mesmo com, né, minerais, fazer uma fórmula para esse vegano, né? E esses minerais eles vão fazer falta na sua performance. Então, por exemplo, o ferro ele carrega o oxigênio no organismo. Se não tiver ferro, como que você vai oxigenar o seu músculo, por exemplo? Então vai faltar oxigênio, né, pro organismo. E o que você indica? Então aí tem que fazer uma suplementação mesmo, porque eles não comem, né, eles não comem carne. Ou então você pode comer também alimentos que são verdes escuros, que são ricos em ferro, né? Então a gente coloca lá o espinafre, a couve, o brócolis, que são alimentos ricos em ferro, mas às vezes às vezes não atinge essa quantidade de ferro que eles precisam. Para a gente fechar, para se ter uma boa, ótima nutrição esportiva, o que é preciso? Bom, a gente precisa primeiro fazer uma avaliação nutricional, né? Comer super equilibrado, então colocar alimentos ricos em antioxidantes, frutas, legumes, verduras, né? Ter uma alimentação equilibrada, né? E também não esquecer da proteína e da hidratação, que é muito importante. Falamos sobre nutrição esportiva e o papo de hoje foi com a nutricionista Joyce Serafim. Muito obrigado pela sua importante audiência e até o próximo programa.